Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra de Luiz Caldas? Se você tem mais de 40 anos, provavelmente lembra do cabelo enorme, da guitarra, daquela voz saindo do rádio do carro no meio do carnaval. Ele esteve em tudo: novela da Globo, programa de auditório, capa de revista. E de repente, sumiu. A gente sempre pensa a mesma coisa quando isso acontece. Gastou tudo, se perdeu, acabou. Só que a história de quem some quase nunca é a história que a gente imagina. E a dele tem um motivo que quase ninguém conta direito. Hoje eu vou te contar 3 coisas: o que realmente tirou Luiz Caldas da televisão, o que ele escondeu de todo mundo durante anos, e como e onde ele vive hoje, aos 63 anos. E para entender por que ele sumiu, a gente precisa voltar lá para o começo, numa casa simples do interior da Bahia. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo entender essa história. Essa história começa em janeiro de 1963, em Feira de Santana, no interior da Bahia, no bairro do Tomba. O pai era patrulheiro rodoviário federal, a mãe dona de casa, e a família era grande, como era comum na época. Roupa passando de irmão para irmão, panela cheia no fogo, todo mundo comendo no horário porque não sobrava nada para comer fora de hora. Uma infância comum para milhões de brasileiros daquela geração, mas que ajuda a explicar boa parte das escolhas que ele fez mais tarde na vida. Pouco depois do nascimento dele, o pai foi transferido e a família se mudou para Vitória da Conquista. Foi lá que aconteceu a primeira coisa importante da vida desse menino. Dentro de casa havia um violão do irmão mais velho, Durval, que ensinou apenas 2 acordes ao caçula e mandou ele se virar sozinho. Foi o começo da carreira de um dos maiores músicos que a Bahia já deu. Aos 7 anos, ele subiu num palco pela primeira vez, com a mãe segurando sua mão porque estava com medo, e cantou uma música do Jackson 5, sem saber uma palavra de inglês, inventando os sons que ouvia no rádio. O público aplaudiu. Aos 10 anos, já viajava com uma banda pelo interior, a idade em que a maioria das crianças ainda estava jogando bola na rua. A escola foi ficando para trás, e ele parou de estudar ainda na 4ª série, trocando a sala de aula pelas viagens e pelos palcos improvisados do interior baiano. Entre saber tocar e conseguir viver de música, existe um caminho comprido, e o dele passou por padaria, supermercado e bar, carregando peso e atendendo freguês de dia, tocando guitarra em bailes de cidade pequena à noite. Adolescente ainda, tentou a sorte no Rio de Janeiro, como todo jovem ambicioso daquela época fazia. Não deu certo. Deu tão errado que ele chegou a comer ração de cachorro para matar a fome, num dos momentos mais duros de toda a sua trajetória, anos antes de colocar o Brasil inteiro para dançar ao som da própria música. Mas foi justamente naquele período duro que ele aprendeu a coisa mais valiosa da carreira. Sozinho, sem professor, foi aprendendo instrumento atrás de instrumento: guitarra, violão, baixo, bateria, percussão, cavaquinho, bandolim, teclado, acordeão. Não era talento de nascença, era hora de estudo e hora de erro, sem ninguém olhando. O tipo de aprendizado que só acontece quando não sobra outra opção além de insistir. Aos 16 anos, veio o convite que mudaria tudo: entrar no trio elétrico Tapajós, um dos palcos mais altos que um músico baiano podia sonhar naquela época. Ele arrumou as coisas e se mudou para Salvador. Para um garoto que até pouco tempo antes trabalhava em padaria e supermercado no interior, entrar num trio elétrico daquele porte era praticamente chegar ao topo do mundo musical baiano. Em Salvador, a vida virou. Ele passou a trabalhar em estúdio gravando para outros artistas, fazia jingles de rádio, virou puxador de bloco de trio elétrico e, com outros músicos, montou uma banda chamada Os Acordes Verdes. Ninguém imaginava que aquele grupo ia inventar, quase sem querer, um ritmo que mudaria o carnaval do Brasil inteiro. O som nasceu de um jeito que só a Bahia explica: um pouco de pop, um pouco de reggae, um tempero do Caribe, ijexá, frevo, merengue, samba, tudo jogado no mesmo caldeirão. Não foi um homem sozinho criando isso num quarto. Foi banda ensaiando, um puxando para um lado, outro para outro, até a coisa ficar de pé. O apelido inicial de brincadeira foi Deboche, depois virou Fricote. E havia um rapaz batendo percussão naquela banda que na época era só mais um músico começando, mas que hoje todo mundo conhece: Carlinhos Brown, que anos mais tarde construiria sua própria carreira internacional a partir daquelas mesmas raízes rítmicas. A música que mudou tudo nasceu do jeito mais simples possível.
Luiz estava numa praça, perto de Salvador, quando ouviu uma implicância boba entre um rapaz e uma moça. O tipo de coisa que a gente ouve e esquece em 5 minutos. Ele não esqueceu, levou para casa e transformou naquilo que ficaria conhecido como fricote, faixa do disco Magia. O que aconteceu depois foi surpreendente. Ele foi cantar no programa do Chacrinha, que na época não era apenas um programa, era o Brasil inteiro sentado em frente à televisão no mesmo horário. Em uma semana, um artista que ninguém conhecia fora da Bahia virou febre nacional. Os números daquele disco variam conforme quem conta a história, entre 100 mil e quase 400 mil cópias, mas o total da carreira dele até o início dos anos 90 ultrapassa 15 milhões e meio de discos vendidos. Depois disso, vieram capa da revista Veja, programa de auditório na Globo, ao lado de Chico Buarque e Caetano Veloso, um festival na Suíça, e o tema de abertura de uma novela das 8, que chegou a mais de 50 países. Foi nessa fase que um jornalista baiano batizou o gênero de Axé Music, não como elogio, mas como ironia, quase uma alfinetada. O nome pegou mesmo assim, e o ritmo mais alegre do Brasil ficou para sempre com um apelido que nasceu de crítica. Uma ironia que, décadas depois, viraria motivo de orgulho para toda uma geração de artistas baianos e que hoje é usada sem qualquer conotação negativa por milhões de brasileiros. Luiz Caldas nunca abriu os números exatos do que ganhou, mas já disse, com todas as letras, que ganhou muito dinheiro com o axé e que soube guardar. E há um detalhe pouco conhecido. Ele tem quase 800 músicas registradas no órgão que cuida de direitos autorais no Brasil. E mais de 75% de tudo que recebeu de direitos autorais na última década veio de shows, carnaval e televisão. Ou seja, uma música composta em 1985 continua pagando as contas dele até hoje, 40 anos depois, mesmo nos períodos em que ele nem sai de casa. É um tipo de segurança financeira raro no meio artístico brasileiro, construído justamente pela disciplina de registrar formalmente cada composição, algo que muitos músicos da mesma geração deixaram de fazer e hoje lamentam. Ele tinha tudo: disco vendendo, novela na Globo, contrato com gravadora multinacional. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. A maioria das pessoas, ao ver um artista sumir, pensa que o público enjoou. Mas com ele foi diferente, o público continuou lá. O que mudou foi o resto. Primeiro veio a briga com a gravadora. O relacionamento com os executivos azedou e ele saiu. Naquela época, sem gravadora grande, um artista praticamente não tinha estrada. Não existia internet nem streaming para alcançar o público sozinho. Ou a máquina te levava, ou você ficava para trás. Enquanto ele estava fora dela, o ritmo que ajudara a inventar explodiu de verdade. O Carnaval de Salvador virou indústria, e uma nova geração de artistas, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, El Chan, ocupou o espaço que ele havia aberto. Ele foi quem abriu a porta, mas quem passou por ela em peso e colheu boa parte dos frutos comerciais daquele boom foi outra geração de artistas. Mas não foi só o mercado. Quem estudou a carreira dele aponta algo mais difícil de admitir. Ele demorou para renovar o próprio repertório, continuando a fazer o que sempre soube fazer, enquanto o som lá fora mudava mês a mês. E havia um motivo mais profundo para essa demora, que não aparecia em capa de revista nem em nota de jornal, e que só ele e as pessoas mais próximas sabiam que existia. O problema maior não estava na gravadora, nem no mercado. Estava dentro dele. Luiz Caldas era alcoólatra. E quem contou isso não foi jornalista nem fofoca, foi ele mesmo anos depois com as próprias palavras. Ele revelou que precisava beber apenas para conseguir dar autógrafo, porque sem a bebida, a mão tremia tanto que não conseguia escrever o próprio nome no papel. Imagina a cena, o artista no auge, fila de fãs esperando, todo mundo sorrindo, e ele precisando de um copo antes só para segurar a caneta. Ninguém na fila via aquilo. Ninguém em casa via aquilo. Para o público, era só mais um dia de sucesso do rei do axé. Para ele, era mais um dia sobrevivendo dentro da própria fama. Quando alguém bebe daquele jeito, o mundo continua girando lá fora sem esperar. O telefone toca menos, os convites somem e a pessoa vai se recolhendo até desaparecer de vez. Ele mesmo trata isso hoje como o que realmente é: uma doença.
Existe quem diga que o meio artístico da época empurrava o artista para esse caminho, com bebida disponível a qualquer hora e ninguém por perto para frear. E existe quem diga que a escolha final é sempre de quem levanta o copo. Os dois lados têm seus argumentos. O que importa é que ele parou, já nos anos 2000, ficou sóbrio e voltou para o estúdio, para o palco, para a vida. Só que, quando levantou a cabeça, o Brasil já tinha seguido em frente sem ele. O que dá origem à pergunta que resume essa parte da história. Ele sumiu? Ou foi o Brasil que parou de olhar para ele? Juntando as peças, a conta fecha. Ele saiu da gravadora grande, adoeceu, se recolheu, e enquanto isso o carnaval inteiro mudou de cara, com uma geração nova ocupando o espaço. Não foi uma coisa só, foi tudo junto. Em entrevista, anos depois, ele deu a própria explicação, sem culpar ninguém. Disse que era muito jovem naquela época e que não soube jogar o jogo necessário para se manter lá em cima. E a realidade dele era bem diferente do que o resto do Brasil imaginava. Enquanto o país achava que ele tinha acabado, na Bahia ele nunca deixou de tocar. Carnaval, São João, festas de cidade pequena, casas de show. O que ele perdeu foi a vitrine nacional, não a carreira. Uma distinção que faz toda a diferença, mas que raramente aparece quando a imprensa conta a história de um artista que sumiu. Já mais velho, Luiz Caldas tomou uma decisão que qualquer pessoa do ramo chamaria de loucura. Passou a lançar um álbum novo por mês, todo mês, de graça, no próprio site, para quem quisesse baixar, sem gravadora, sem empresário grande, sem esperar convite de ninguém. Montou um estúdio dentro de casa e passou a gravar do jeito que dava vontade. Rock, forró, samba, choro, jazz, música para criança, música em inglês. O homem que sumiu da televisão nacional se tornou uma das pessoas que mais gravou música na história do país, provando que é possível construir uma carreira ativa e prolífica completamente fora do circuito tradicional de gravadoras e emissoras. E há um detalhe curioso. Aquela música que o tornou famoso, a que tocava em cada rádio do Brasil, ele não canta mais, por decisão própria, e o motivo é mais sério do que parece. A letra de Fricote usa uma expressão sobre uma mulher negra que era comum no vocabulário popular de 1985, mas que hoje é reconhecida como ofensiva. Passava como brincadeira de carnaval na época. E não era só naquela música. Marchinhas antigas estavam cheias desse tipo de linguagem, cantadas na escola, no bloco, na roda de família, sem que ninguém parasse para pensar. Com o tempo, o movimento negro passou a rejeitar a música, pesquisadores escreveram estudos universitários sobre ela e críticos musicais apontaram o problema da letra publicamente. Curiosamente, quem defende manter a música na memória histórica é justamente o mesmo jornalista que batizou o axé por ironia. Ele reconhece o problema, mas argumenta que apagar a canção não resolve nada, já que foi ela que chamou a atenção do Brasil para o que a Bahia estava criando. Existe quem diga que toda música é filha do seu tempo e que julgar o passado com a régua de hoje não leva a lugar nenhum. E existe quem diga que quem foi ofendido continua sendo ofendido, independentemente da época, e que o tempo sozinho não conserta isso. Os dois lados apresentam argumentos sérios e a discussão está longe de terminar. Luiz Caldas resolveu isso da forma mais simples possível. Tirou a canção do repertório sem briga e sem discurso, dizendo apenas que tem tantos outros sucessos para cantar que não sente falta daquele. É uma resolução silenciosa, sem entrevista coletiva nem post explicativo. Simplesmente uma música que deixou de fazer parte do show, enquanto o resto do repertório segue tocando normalmente. E hoje, aos 63 anos, o que restou desse homem? Ele mora em Salvador, numa casa com estúdio dentro, e é ali que grava, mixa, erra e tenta de novo, sem hora marcada e sem gravadora cobrando prazo. Na mesma casa está a mesma mulher com quem se casou muito antes da fama, do dinheiro e de qualquer holofote. Juntos criaram 3 filhos e hoje tem 2 netos. É raro encontrar uma história dessas. Ele atravessou o auge, atravessou a queda, atravessou a doença e a família permaneceu inteira do outro lado. Algo que, considerando o tamanho da fama e da crise que ele enfrentou, dificilmente seria esperado por quem acompanhou a trajetória de longe. Ele não bebe, não fuma, não come carne há mais de 20 anos, pratica yoga e pilates e mantém a mesma cabeleira farta de sempre. Continua lançando um disco por mês, já passa de 140 álbuns na carreira.
foi indicado 2 vezes ao Grammy Latino já mais velho, tocando samba de roda e forró, recebeu uma medalha de honra da música brasileira e o país chegou a criar por lei um Dia Nacional da Axé Music, transformando em data oficial o ritmo que ele ajudou a inventar. Neste ano fez uma maratona de shows de carnaval em 4 estados e voltou à televisão nacional, entrevistado numa madrugada, rindo com a guitarra ao lado, num reencontro tranquilo com um público que nunca deixou de gostar dele, mesmo depois de tantos anos longe da vitrine. Sobre dinheiro, continua sem revelar nada. O que se sabe é apenas o que ele mesmo já disse. Ganhou muito, guardou bem e as músicas que compôs seguem trabalhando por ele todos os meses. Um resultado direto daquela disciplina antiga de registrar cada composição lá atrás, quando ninguém imaginava o tamanho que aquilo tudo ainda ia tomar. O Brasil achou que Luiz Caldas tinha caído, mas ele só havia trocado de palco. A gente cresce achando que sucesso é aparecer, estar na TV, na capa de revista, na boca do povo. E com o tempo descobre que sucesso pode ser algo bem mais quieto. Levantar de manhã, fazer o que se ama, com a mulher da vida ao lado na cozinha e os netos correndo pela sala. Ele não voltou para a televisão nacional e parece estar muito bem assim, longe da pressão de ter que provar alguma coisa para quem só o conheceu através da tela. E você, na sua opinião, ele sumiu por escolha própria ou o mercado é que virou as costas para ele? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal.